Capítulo intitula-se O Fenômeno Inspirativo. Vamos lembrar a vocês que nós estudamos no 17º a imanência e a transcendência de Deus. Recordam-se disso? Então esse capítulo é quase que uma continuação do mesmo tema, da imanência e da transcendência divina. Então vamos ressaltar com vocês os principais tópicos que o Baldi nos suscita nesse 18º capítulo, sobre o fenômeno inspirativo. E nós vamos nos servir então do conceito geral de Deus do Universo para entendermos este assunto de uma forma mais abrangente. O que é o fenômeno inspirativo? Entendemos agora que o fenômeno inspirativo, que é a capacidade humana de se alimentar de ideias que não são propriamente suas, de captar correntes de pensamento, nós chamamos genericamente de intuição, percepção intuitiva. Então essa é uma capacidade inata do ser humano, né? E acreditamos do espírito de modo geral. Ele diz respeito às relações entre o eu individual e o eu cósmico, ou seja, entre a alma e Deus. Então aqui o Baldi dá uma abrangência muito maior ao fenômeno inspirativo, porque o fenômeno inspirativo não é apenas um acesso que temos a ideias superiores a nós mesmos, ideias veiculadas por espíritos superiores, mas na sua máxima extensão, o fenômeno inspirativo diz respeito ao nosso contato com Deus, que é a inspiração máxima de todos nós, né? Que é a fonte máxima de conhecimentos que gera o universo, que dirige toda a criação, evidentemente. Então a inspiração, no seu aspecto sublime e máximo, é a possibilidade de contato entre o Filho e o Pai, a alma e Deus. Assim, então, estamos entendendo hoje o fenômeno inspirativo. É uma leitura que nós fazemos de emanações divinas que nos chegam. Portanto, ele diz respeito a um contato com o divino que jaz latente no eu individual. Nós vimos no capítulo anterior, né, a transcendência e imanência, que nós temos a imanência de Deus em nós. Deus está em nós, assim como está em toda a criação. Estudamos isso já no capítulo anterior. Então Deus reside em mim. Isso ficou bem evidente para nós no nosso estudo, não é isso? Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, nós não estamos fora de Deus. Nós vivemos uma ilusão de separatividade, uma ilusão de que estamos apartados de Deus, e na verdade não estamos. Então Deus está em íntimo contato com as nossas almas. Como diz Madre Teresa, né? A Teresa d'Ávila, né? Que ela descobriu que Deus era mais íntimo dela do que ela mesma, né? E Santo Agostinho também, no final da vida dele, proclamou, né, que passou a vida procurando por Deus para descobrir que Deus habitava nele. Deus habita em mim, né? Tu habitas em mim. Então existe uma possibilidade real, porque nós não acreditamos nela, de estarmos em contato com o divino. Nós estamos em permanente contato com o divino em nós e não nos damos conta disto. Costumamos orar a Deus lá nas alturas, como se Deus estivesse escondido lá no infinito, né? E não acreditamos sequer que Ele nos escute. Mas Deus está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Deus é muito mais íntimo da nossa alma do que nós podemos conceber. Porque se não houvesse esta intimidade entre eu e Deus, o eu menor que somos nós com o eu maior, nós não existiríamos. Nós não seríamos consciências ativas, pensantes, né? Sencientes, ou seja, capazes de sentir
É Deus que nos proporciona essas faculdades, né? Então o fenômeno inspirativo é um fenômeno abrangentíssimo, né? Um fenômeno muito maior do que nós imaginávamos, porque diz respeito ao meu contato com o divino. Este é, para o Baldi, né? Esta é a definição do fenômeno inspirativo, né? E evidentemente que quanto mais nós evoluímos, maior será esse contato, mais claro ele se tornará, até chegar ao ponto em que nós nos perceberemos imersos em Deus, diluídos no infinito divino, né? E tão plenipotentes quanto Deus. Certo? Então é um fenômeno de evolução espiritual, é um fenômeno que diz respeito à nossa ascese mística, à nossa caminhada evolutiva. E se nós não tivéssemos esse contato com o divino, não teríamos chegado onde estamos hoje. E nem daríamos um passo além amanhã. Né? Portanto, o fenômeno inspirativo é um atributo do espírito, de qualquer espírito que seja. Ele faz parte do despertar da consciência em seu retorno para Deus. Então, se nós não tivéssemos, né, esse acesso aos bancos divinos, nós não teríamos despertado a nossa consciência, né? Não teríamos a possibilidade de ser o que somos hoje. Não é um estado de inconsciência, como nós poderíamos imaginar a princípio, mas de um despertar ativo na inconsciência profunda onde está Deus. Porque nós costumamos imaginar que é pelo inconsciente que nós acessamos a esfera intuitiva, e que a esfera intuitiva atua em nós de forma imperceptível e inconsciente. Isso ocorre nos seres inferiores, em que a voz de Deus é silenciosa e o ser é incapaz de percebê-la. Nós ainda vivemos um estado de inconsciência. A voz de Deus ainda é surda aos nossos ouvidos. Nós não a ouvimos muito bem. Então nós a imputamos a um inconsciente. Mas o fenômeno inspirativo vai nos levar ao ponto de percebermos a voz de Deus em plena consciência. Nós teremos plena consciência da consciência divina. Esse é o estágio que nos aguarda, que nos espera. Então é um despertar da consciência menor, que somos nós, na consciência maior, que é Deus. É o tornar o que para nós é inconsciente, tornar consciente. Está claro? Então nós estamos paulatinamente tomando consciência dessa consciência divina, não é? Então nós estamos paulatinamente tornando a consciência ativa no inconsciente divino. Então é um despertar da consciência, de forma que nós faremos isso de maneira ativa, o que para hoje ainda para nós nos parece ser um ato inconsciente. Consiste em estar desperto nas dimensões superiores da consciência. Está claro isso para nós, né? Então nós vamos cada vez mais dilatar a nossa consciência e paulatinamente nos tornamos cada vez mais despertos no inconsciente divino, né? Mas isso em tempo integral, sim? Isso vai ser direto? Vai ser direto, vai chegar num ponto que vai ser direto. Vai ser determinado? Não, no estado de união divina que nos aguarda no futuro, vai ser direto, né? Qual é a diferença entre intuição e inspiração? A intuição é a linguagem da inspiração, é a mesma coisa. É a mesma coisa, Bel. A intuição é a linguagem da inspiração. É só questão de palavras. A inspiração é essa força divina nos fazendo descobrir. Sim, exatamente. É como se fosse a inspiração algo externo a nós e a intuição algo interno. Não, tudo é interno, né?
A inspiração, ela age no nosso interior também. Mas é a força de Deus que está aí. Então é como se fosse externo, mas a força de Deus não é externa, ela é interna, né? Então esse manancial divino é interno em nós. Então é um acesso consciente a esse manancial divino interno em nós, que na atualidade nós percebemos de uma forma bastante nebulosa, né? Tanto que o chamamos de inconsciente, né? É um fenômeno de sensação e percepção espiritual profunda. Esse acesso a este manancial divino, chamamos de inspiração ou intuição, e que se... A intuição é uma mediunidade, podia ser? Isso é um tipo de mediunidade. A mediunidade se refere a nós mesmos, né? Ao fazermos um contato com o nosso próprio íntimo. Consiste em sentir de forma patente o pensamento de Deus, o que para nós ainda na atualidade representa uma grande dificuldade, né? Sentirmos, palparmos e darmos conta da presença do pensamento de Deus em nós. Mas à medida que nós evoluímos, isso se tornará cada vez mais evidente, né? Como fazermos isto? Como chegarmos a esse estágio em que nos será possível perceber o pensamento de Deus, ver o pensamento de Deus, jungirmos-nos a Ele, fundirmos-nos a Ele, entregarmos-nos a Ele, que é o que nos aguarda nos estágios finais de nossa evolução, né? A evolução está trabalhando em nós ativamente para nos conduzir a esta possibilidade, a esse estágio. É tudo que a evolução quer: carregar-nos para Deus, jungir-nos a Deus. Todo o universo conspira para este grande fenômeno, que é reconduzir-nos ao nosso seio de origem, reconduzir-nos ao divino. E, portanto, é algo inevitável, né? É algo que será realizado na consumação dos séculos, porque tudo contribui para isso. Portanto, é um fenômeno de evolução da consciência. E nós estaremos caminhando em direção a ela a partir que nós realizarmos a espiritualização nossa de forma mais abrangente possível. Então a gente tem que espiritualizar. Este é o caminho, né? Abandonarmos cada vez mais a vida grosseira da matéria e seus interesses e entregarmos-nos aos interesses do Espírito. Portanto, a palavra de ordem é espiritualizar. Constituirmos-nos, né, de interesses do Espírito. Este é o segredo, né? Se até que a evolução nos trouxe de forma quase que inconsciente, nos empurrando, sem saber se queríamos ou não ir adiante, porque a evolução era um determinismo, agora que nós estamos no estágio em que detemos a capacidade de escolha, já temos o nosso livre-arbítrio, a evolução, essa força ascensional para Deus, ela respeita as nossas escolhas. Então nós entramos numa fase de evolução que chamamos de evolução consciente. Eu posso escolher ir mais rápido ou ir devagar, posso escolher deter, posso escolher mesmo retroceder, posso me acomodar e não querer ir à frente. Então depende de nossas escolhas, esse estado superior do Espírito, que nos colocará diretamente com o Divino. E na atualidade nós chamamos isso de espiritualização. Temos que espiritualizar, né? Colocar a bandeira do Espírito como um estandarte diante de todos os nossos sonhos e ideais e investirmos no Espírito. Existe uma regrinha muito prática para isso,
Porque a gente pode ficar em dúvida, isso é do Espírito, isso não é do Espírito, né? Os valores genuínos do Espírito são aqueles que nós poderemos levar conosco depois que morremos. O resto, o que não podemos levar conosco, não são valores espirituais genuínos. Então são os bens imponderáveis, que não têm medidas, né? Portanto, a bondade, né? Os sentimentos nobres que desenvolvemos em nós, o nosso patrimônio mental e intelectual, conhecimento, né? As conquistas da afetividade são valores inestimáveis, são tesouros que nós temos, é o que nós devemos nos empenhar em conquistar na vida, né? Então o nosso empenho deve ser todo dirigido para este fim, os bens imponderáveis, que nós carregaremos conosco ao atravessarmos as portas do túmulo. Esses são os bens do Espírito que nós precisamos nos dedicar a ele, né? É o sentido da espiritualização. E a técnica, ela pressupõe, portanto, elementos espirituais, ela é sobretudo moral. Portanto, a técnica de captação de correntes superiores, que é o que chamamos a intuição, a inspiração, ela se baseia sobretudo em forças morais e não simplesmente forças intelectuais. Então não basta ser inteligente, é preciso ser bom, né? Esta é a chave que Jesus nos deu, essa chave, né? Recordamos no Evangelho quando Jesus dá graças a Deus por propiciar os ensinamentos do Espírito para os simples e impedi-los aos grandes e poderosos da terra. Então a lei de Deus, ela faculta o acesso a esse manancial fantástico de conhecimentos somente para aquele que desenvolve a capacidade de amar. Isso é extraordinário, porque do contrário, nós teríamos um poder fantástico mal direcionado. Direcionado segundo as nossas intenções impróprias, não é? Por isso não se dá asa a cobras, né? Assim que fala, né? E só os anjos têm acesso ao ilimitado poder divino. Não pode ser dado aos demônios, evidentemente, né? Sabemos por quê. É indispensável fazer-se instrumento de percepção. Então nós temos que nos construir como antenas receptoras do divino em nós. E para isso temos que desenvolver habilidades espirituais, para que essa antena se constitua em nós. Todos temos a mesma capacidade para isso. Não precisamos de diplomas universitários em absoluto. Não precisamos conhecer matemática superior para acessarmos o divino, a inteligência divina, né? O universo não está constituído nesses fundamentos. Então não é dado aos sábios, aos poderosos da terra, mas aos pequenos, aos menores, que verdadeiramente sabem amar. Constitui-se num esforço para nos igualarmos à fonte inspiradora, porque é um fenômeno de sintonia, né? Então nós temos que criar em nós condições de sintonizarmos-nos com forças superiores para acessarmos esses mananciais superiores e conectarmos com o divino para acessarmos o conteúdo divino. Isso exige então finura de sentimento, elevação de sentimento, pureza de sentimento. Por isso os puros verão a Deus, disse Jesus, né? E por isso a grande escola da vida, que é a reencarnação, é um método de purificação dos espíritos. Isso está lá no livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Purificação, né? Para atingirmos esses estágios superiores.
Portanto, para ascender aos níveis superiores da vida, precisamos de asas. Porque só com asas podemos voar, né? Aliás, na história da civilização ocidental, né? Os primeiros cristãos idealizaram que os santos, os anjos, precisavam de asas para voar ao céu, porque o céu ficava ali, depois das estrelas, né? O céu tinha uma posição física, né? Estava além da esfera das estrelas fixas, lá no alto. E como chegar lá no alto? Só voando. Então o anjo tinha que ter asas, ele precisava bater asa para subir às alturas, né? Mas é uma simbologia maravilhosa para nós. Hoje nós sabemos que sem as asas do Espírito nós não atravessamos o profundo abismo que nos separa dos mundos divinos, né? Então temos que ter a asa da sabedoria e a asa do amor para equilibrarmos o nosso voo e atingirmos as altitudes celestiais. São as duas asas da angelitude, né? Aí de nós então, se não construirmos essas asas, nós ficaremos acanhadamente presos aos mundos materiais, né? Apenas tuas asas desenvolvidas poderão te conduzir no voo às alturas. Então que atinjamos essa condição, né, de desenvolver as nossas asas. Continuando então a técnica, não basta o intelecto. Não basta desenvolvermos a nossa inteligência, não basta percorrermos e lermos livros e mais livros, não basta a aquisição de conhecimento. Isso não é suficiente para acessarmos os bancos divinos. A ciência não o alcançará. A ciência, que é uma ferramenta importante no desenvolvimento humano, tão bem fez e faz a nossa humanidade, ela, no entanto, chegará a um limite. E hoje, a própria ciência está enxergando esse limite. Hoje a ciência já viu uma fronteira. Por exemplo, ao questionar sobre a origem do universo. É inacessível a ciência, né? Então hoje a ciência já se dá conta de que ela está limitada a determinadas barreiras intransponíveis pelo intelecto. Só a fé, só o sentimento elevado, só o amor será capaz então de nos facultar esse acesso aos bancos divinos, né? Por isso aprendemos que a razão procura, mas só o amor encontra. Isso é extraordinário, porque isso nos dá uma garantia de que lá no alto reina o amor. Já pensaram se não fosse assim? O que a gente ia encontrar nas altitudes da evolução? Seres altamente tecnológicos, pilotando naves interestelares, dotadas de canhões fantásticos, capazes de destruir mundos. Era o futuro que nos esperaria, né? Guerreiros projetados na evolução futura. É algo inadmissível. O universo seria conturbado por interesses impróprios. Então a gente olharia para frente assim e não chegaria nada de bom no futuro do universo, não, né? Então hoje nós temos a absoluta certeza de que os interesses egóicos estão limitados, estão presos e não irão adiante. O futuro não pertence aos poderosos, à tecnologia avançada, à ciência do futuro. O futuro pertence ao homem santo. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? Só a santidade herdará o futuro. E o futuro distante de unificação a Deus, só a angelitude. Quem não conquistar esses patamares da evolução, ficará cerceado à vida inferior, a humanidades inferiores, onde reina barbárie, guerra, destruição. Isso é coisa de mundo inferior, né? Por isso as nossas ficções científicas estão erradas, quando elas projetam no futuro um homem guerreiro, né?
É indispensável romper a cortina do ego para se penetrá-la. O ego nos encerra em nós mesmos, né? O ego nos enceguece, o ego nos limita, o ego, o filho do egoísmo, né? Que é o grande empecilho que ainda detemos conosco para abrirmos essa cortina e divisarmos o infinito, né? Portanto, com o ego nós não vamos a lugar nenhum nesse universo. Com o ego nós ficaremos presos em nós mesmos. Portanto, o fenômeno inspirativo só é possível àquele que se predispõe a romper a cortina do ego, a sair do seu individualismo, a fazer contatos, a buscar unificações, compreensões, né? Tolerâncias, e cada vez mais abrir o seu coração aos sentimentos puros do amor, né? Quanto mais o indivíduo se harmoniza com a lei, isto é, sintoniza-se com a vontade de Deus, mais ele participa do pensamento da lei. É claro que eu não preciso falar para vocês que essas frases são do capítulo, né, do livro, né? E nós retiramos aquelas que nos pareceram mais importantes. Bem? Portanto, a nossa questão é nos harmonizarmos com a lei de Deus, sintonizarmos com a vontade de Deus, e assim nós participaremos do pensamento de Deus. Quando chegarmos naquele estágio em que a nossa vontade não será propriamente a nossa, mas a vontade de Deus, não é? Em que nós nos colocamos em acordo com a vontade de Deus. Professor, que a gente precisa sair desconstruindo o ego, porque o ego é que nos mantém presos aos nossos conceitos, preconceitos e intenções. Enquanto a gente tiver isso, a gente não pode ser um com Deus. E aos desejos, né? Aos desejos. Os desejos que nos sacrificam, nos escravizam, né? Que é bom. E aí eu crio uma barreira que me impede de estar na vontade de Deus. Sim. E acessar o banco divino, né? Eu fico só na casa. Conectar com o banco divino, Ficamos limitados e nos tornamos ignorantes, né? Por isso que Jesus falou, seja feita a sua vontade. Sim. Assim na terra como no céu. Exatamente. Tem que ser feito dentro do nosso. É a primeira frase do Pai Nosso, né? Exatamente. Isso para nós ainda é teórico. Só uma parte, porque eu ouço falar demais essa palavra amor, e investiguei profundamente recentemente. E desde que nós a entendemos, porque o tempo vai passando, os conceitos, a circulação das palavras mudam, os contextos mudam, mas hoje para mim está bem claro que o amor que se fala é algo que tem muito mais a ver com ética, com atitude, com comportamento, com pensamento, que com o sentimento. As pessoas continuam atrelando o amor ao sentimento. E ele extrapola, ele vai muito além disso. Você tem razão, Gilson. É isso mesmo, né? Vai muito além do simples sentir, né? Pressupõe atitude e tudo mais, né? É isso mesmo, você tem razão. Dessa maneira, o livre-arbítrio passa a deixar de ter realidade. É como se fosse, né? O nosso livre-arbítrio é ter a liberdade de aceitar a vontade de Deus. Ele está aí, né? Mas depois que você aceita, é como se você tivesse abrido mão do seu livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente é livre para seguir a lei de Deus. Não é isso? Depois que você segue a lei de Deus, você se escraviza a ela. Mas você entrega a sua liberdade à lei de Deus. E é fundamental, porque entregar a nossa liberdade à vontade de Deus é entregar a nossa própria consciência. Sim, é abrir mão. Não é que a gente está rebaixando, pelo contrário, é o seguinte, o meu impulso íntimo. Porque o meu impulso íntimo é divino. Sim, é verdade. Então eu posso seguir a minha vontade e o meu desejo. Mas o meu consciência, né? É verdade. Então eu vou fazer a vontade de Deus, mas fazer a minha vontade também. Vontade Sim.
profundamente. Exatamente. É isso mesmo. Oi? Espera, um de cada vez, senão eu vou ficar perdido aqui. Eu quero saber do ego. Eu quero perguntar do ego. O ego não é um sinalizador para que eu possa me autodescobrir? Se eu estou trabalhando uma reforma íntima, quero me conhecer, e eu tenho atitudes que eu sei que são egóicas, e se eu observar, aí sim eu vou detectar o que eu preciso mudar em mim. Então eu abraço o ego como um amigo que me sinaliza. Sim, é um caminho para você se desfazer dele. Ele é uma doença, mas uma doença necessária nos estágios primitivos da evolução. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de mim mesmo, sem o ego? Então a lei utiliza este mal que é o ego em seu próprio benefício para te fazer caminhar, né? Mas a intenção é livrar-se dele, não é? Sair do personalismo. Sair do personalismo. Sair do individualismo, né? Esse discernimento é o que é preciso. O que você ia perguntar, Andréia? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do Oi, amor. fala. Bom? Se o caminho é o amor é o quê? É o sentimento? O Justo deu uma definição bacana. A maior prova que está esperando de nós é essa missão de que você prova a Deus nesse processo evolutivo que você ama, é quando você anula a si mesmo e vive em função desse amor, na verdade, uma confiança para Deus, para viver em função do outro, desse conjunto, não mais de si. A colega ficou completamente, a pessoa, ela abdica da sua persona, ela vive um texto, um contexto. Tanto que hoje, eu aprendi agora um negócio chamado hierarquia, que eles falam, são várias mônadas, várias inteligências que se juntam para ajudar a Terra, onde todas elas abdicaram a sua individualidade. Não é mais Gilson, Andréia, agora existe uma vontade, existe um caminho que, como o senhor lembrou, a gente está conduzido por Deus. Então, esse é um sentimento que a gente está atrela ainda muito. Amor a sentir, a sentimento, atração, sexo, principalmente se mistura muito. E na verdade esse amor extrapola o sentimento. É ética, é comportamento, é pensamento. Mas é sentir também, né? Por enquanto ainda nós estamos na fase teórica, né? Vai chegar um ponto que nós vamos ter que praticar isso, né? Aí nós vamos aprender o que é o amor de fato, né? Nós ainda confundimos amar com gostar. O gostar é muito utilitário, né? Eu gosto de você, porque você é minha amiga, sempre que eu precisar eu posso contar você. Eu gosto disso, daquilo por causa de alguma coisa. Amar não tem porquê. Nós estamos muito longe. Biologicamente, nós ainda não temos com o amadurecimento compreender amor. Nós ainda estamos trilhando o caminho de conquistar virtudes. Depois de conjunto das virtudes, nós temos amor. Jesus define o amor dizendo que não há amor maior do que aquele que doa a sua vida ao seu semelhante, né? Oi? A medida do amor, a medida do amor está na capacidade da renúncia. Da renúncia, renunciar a si em favor do outro, né? Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? Ele chegou uma época e falou, acho essa lei, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele viu o ego dele, como é que estava lá dentro. Isso mesmo, né? Eu gosto muito de uma definição de amor do James Hunt, no Monge Executivo. Ele diz que o amor é o que o amor faz. Que ele sai desse amor sentimento, né, que a gente vive preso nele, e parte para o amor ação. Amor o quê? Ação. Ação. Ou seja, o amor é o amor. Não só o sentimento, né? É a sua ação, né? É o que você dá. Né? Não que você supostamente sente. Sim, nós viveríamos numa sociedade muito diferente se todos estivessem interessados em doar de si em favor da sociedade, né? Já pensou o dia que a gente começar a pensar assim, qual é o máximo de imposto que eu posso pagar? Eu quero pagar o máximo. Mas nós infelizmente não chegamos, né? Estamos aí no dia dos impostos de renda, né? Eu vou fazer tudo para pagar o mínimo. E se possível, não pagar, né? Então estamos longe ainda deste amor.
Então, ela consiste numa expansão, vejam que interessante, ilimitada, sem limites. Expansão ad infinito. Ilimitado do pequeno consciente individual no infinito consciente universal. Nós não sabemos ainda o que é isso. Já pararam para pensar o que será uma sensação de um ser como nós, expandido ao infinito, sentindo uma consciência infinita, fazendo parte de um infinito? O que será isso? Nós não sabemos o que é isso, né? Isso é um sentimento inimaginável ainda por nós, né? Um sentimento místico inconcebível por nós, de nos sentirmos jungidos a Deus, expandido ao infinito. É como uma gotinha que se vê apartada do oceano e de repente ela se torna um oceano, não é? Ela não deixa de ser ela mesma, mas ela se sente o próprio oceano. Se a gente não sente, mas está no processo. Eu nunca vou esquecer a frase do Giovanni nesse último seminário, quando ele falou que saímos do infinito negativo, estamos indo para o infinito positivo. Exatamente. A gente realmente consegue sentir, mas a gente está nesse processo. É isso que é mais triste, porque a coisa está acontecendo. Exatamente. Então o nosso futuro é glorioso, não é? Sim. E Jesus nos falou disso, né? Que vamos tomar posse da glória que nos está destinada desde o início, né? Da plenitude que nos está destinada desde o início. Continuemos então estudando o fenômeno inspirativo. Pode definir-se como fenômeno de catarse biológica ou sublimação mística. É, portanto, um fenômeno da evolução biológica. É interessante o Baldi nesse ponto, né, que ele coloca o fenômeno da evolução espiritual na mesma linha da evolução biológica. A evolução biológica está conduzindo à evolução do espírito. Não se separa uma coisa de outra, né? Então, aplica-se a esta evolução todos os fundamentos da evolução biológica, porque é um fenômeno biológico, fenômeno de acesso espiritual, de dilatação da consciência e de acesso ao manancial divino, é um fenômeno de evolução biológica. Todos os seres do universo chegarão a esse patamar. Nós fazemos essa opção porque o Giovanni falou que até um determinado momento essa evolução ela foi automática. Depois da fase nominal, é consciente. É consciente. Ou eu quero ou eu não quero. É isso? Isso mesmo. Se não quiser nunca, ela vai assim mesmo? Se você não quiser evoluir, Deus vai te respeitar. Mas vai chegar num ponto em que a sua dor será tamanha que você não conseguirá deixar de ir adiante. É o ponto de saturação. Sua angústia, seu vazio, né? Sua sensação de morte, enfim, né? Isso faz com que as forças do Espírito se invertam e você passe a desejar ir adiante. Por isso que é quase que inexorável, né? Mas a lei respeita a sua vontade. Se você não quiser ir hoje, nem amanhã, nem depois, ela te deixa quietinha, até que você escolha. Mas vem a dor e te cutuca e você não consegue ficar estacionado. A evolução da consciência é um determinismo divino. Sim. Se você não quisesse, tá bem, você pode atrasar. Mas a lei de causa e efeito vai te alcançar e você vai ter que... Você vai ver, O Baldi coloca como uma possibilidade apenas teórica, de que aquele que jamais quiser ir adiante, ele acaba por dissolver a sua individualidade. É a verdadeira morte do espírito, né? Você perde a consciência de si mesmo, é a verdadeira morte, deixa de existir, né? A substância que te constitui retorna ao divino. E deixou de existir você, deixou de existir aquele espírito. Mas isso é uma possibilidade teórica, porque está escrito na lei que nenhuma das ovelhas se perderá, né? E que Deus não quis a morte do pecador. Agora ele pode mudar de casa para caramba, né? Oi? Lá de cima, para a terra, tem que sair da terra e pode sair da terra e ir para outra. Vai. Se não quiser ir para adiante, pode ir para trás.
É comer mamute, carne de mamute, né? Churrasquinho de mamute de novo, né? É interessante nós entendemos que este futuro já está pronto dentro de nós. Ele não está sendo construído pela evolução. Nós estamos desenvolvendo o acesso a ele, mas ele já existe em nós, né? Portanto, nós estamos apenas evoluindo o nosso acesso a esse manancial. Até então a gente imaginava que a evolução é acrescentar algo de conhecimento, de experiência. A evolução não é acrescentar. Não é acrescentar. É retirar camadas. Capas que nós colocamos para sobrevivermos até então. Então, é aquela história, né? Parece que ele está fazendo um ano. Eu não estou ouvindo, Bebel. Fala de novo. Começa de novo. O escultor Leonardo, o Miguel Ângelo. Ah, sim. Ele estava com um bloco de mármore, começou a quebrar, e o menino chegou para ele e disse: nossa, mas que sujeira você está fazendo? O que é isso? Ele falou: eu estou tirando o excesso de pedra para que o anjo que está aí dentro possa... A estátua já estava pronta lá dentro, ele estava só tirando o excesso. Tirar o excesso. É, isso mesmo. Estava tamponando. É o que nós estamos fazendo. Tudo pronto. A evolução é tirar esse excesso. Nós somos filhos de Deus, né? Criados. Por isso Platão falou que aprender é recordar. Você não está aprendendo nada, você está recordando o que já sabia. E nós só entendemos isso pela queda, né? Sofremos um processo de contração e perdemos o acesso ao consciente divino, que para nós se tornou um inconsciente, né? Então, nós estamos restituindo em nós potencialidades que já possuímos. Esse é o significado, né? Portanto, ele já se encontra em nosso íntimo, está à nossa disposição, aguardando-nos o nosso progresso evolutivo para nos servirmos deste manancial. Ele representa um contato com a verdade. O Baldi diz que é como um toque de um relâmpago. Então é uma nova maneira de conhecer, é uma nova aptidão de conhecimento que nós estamos desenvolvendo em nós, que é uma visão direta, é um conhecimento direto, não é um conhecimento raciocinado. Está além da razão, além da capacidade de raciocínio e de aprendizado que nos é comum, né? É um conhecimento assim, ó, é algo que dá um clique e você sabe. Não sabe como, mas sabe, né? É um acesso direto à verdade. É uma captação, né? Santo Agostinho chamava isso de ciência infusa. Ou seja, ele dizia que o universo está inundado de um tipo de conhecimento que se transfunde, infunde-se em todo o universo. E que se você tiver acesso a esse conhecimento, você sabe, você aprende, né? Sem consultar livros, sem aprender, sem frequentar universidades. É um acesso ao conhecimento divino, a ciência infusa, né? Tá certo? Então nós tínhamos o contato com a ciência infusa e perdemos, né? Pelo fenômeno da queda. Nós retraímos e perdemos esse contato. Agora que está sendo refeita em nós essa habilidade desse contato com este manancial de conhecimentos, né? É onde reside toda a verdade do universo, toda a ciência do universo. Ele não requer necessidade de reflexão, de indagação ou de controle. É um conhecimento direto, é um acesso direto. Como que nós perdemos isto? Como que nós não temos mais conhecimento disto, né? Evidentemente que em decorrência das nossas escolhas, passamos pela contração da queda e agora temos que reaprender o que já sabíamos. É interessante que nós encontramos isso no Livro dos Espíritos, né? Trouxe aqui para vocês, para nós vermos como é que é interessante, né? Por que que exatamente ele se encontra oculto em nosso interior? Nós não temos como responder essa pergunta sem o Baldi.
Por que que o conhecimento divino está escondido em nosso íntimo e é tão de difícil acesso? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus pegou o melhor da sua criação, que é a ciência da verdade, e escondeu de nós, né? Por que que será? Vocês conseguem responder isso sem o balde? Ah, eu sou pequenininho, tenho que crescer, tenho que evoluir, tenho que chegar à angelitude para poder ter acesso, né, ao conhecimento da verdade, né, à ciência divina. Mas é estranho, porque quanto mais pequeno você é, mais você precisa, não é? Então a gente pode chegar lá nas altitudes da evolução e questionar Deus, mas eu era tão pequenininho, né, e não conseguia enxergar, né, o teu conhecimento, a tua ciência para me servir, né? Eu me sentia tão frágil, tão pequeno, tão abandonado, era comido por todos, precisava, né, participar de uma luta em glória para a sobrevivência e Deus estava ausente, né? Mas vamos às questões. A questão 621 do Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Pressupondo aí o manancial da verdade, né? Na consciência. E Kardec retruca, né, com a sua inteligência: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se já está escrita na consciência, por que a gente precisa desse esforço todo para ter acesso a esse conhecimento? O que os Espíritos respondem? Ele, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Aí você para e se pergunta: mas como? Eu desprezei a lei de Deus? E esqueci? Porque desprezei? Quando que eu fiz isso? Se o Espírito foi criado simples e ignorante, ele não fez isso jamais. Então isso aqui é uma questão que vai contra o pressuposto da criação simples e ignorante. Porque se ele fosse criado simples e ignorante, ele não teria acesso ao conhecimento da lei de Deus. Ele tinha e desprezou, né? Ele se tornou simples e ignorante com o fenômeno da contração e da queda. Senão você não tem como explicar essa questão. Não é só, Raimundo, não é isso? Parece que é um contrassenso. Um contrassenso. É. E não é só essa pergunta. Tem outras perguntas que nos deixam embananados, né? Nos deixam sem saída, né? Embananados, né? Por isso que o conhecimento da lei de Deus já existe em nós, está pronto dentro de nós, mas nós perdemos o acesso. Por quê? Porque desprezamos. No nosso passado metafísico, nós desprezamos a lei de Deus, nós negamos seguir a vontade de Deus, né? A gente prefere seguir o mundo a partir da razão, a razão nossa. É. Então aí nos é permitido, né, ir em busca dessa ilusão até que a gente caia em si. Verdade. Quando nós viemos para cá, é que nós ficamos simples e ignorantes. É. Quando o anjo se prendeu no átomo, ele se tornou simples e ignorante, perdeu o contato com a consciência divina, esqueceu a lei de Deus. Caiu na animalidade. Porque a desprezou. Desprezou quando? Antes de se tornar simples e ignorante. Antes de ingressar na matéria. É. Tá certo, gente? Esse desprezo à lei de Deus se deu antes de ingressar na matéria. Antes do nascimento deste universo. Não se deu neste universo, né? Por isso a necessidade do nosso empenho, do nosso grande esforço em abandonarmos o nosso passado. Nós não temos que fazer isso, porque o passado é imprestável. O que nos ensinou, né, a grande lei biológica da vida animal, que é a lei da evolução pela força, pela imposição, tudo isso precisa ser desprezado, né? O nosso passado precisa ser abandonado, esse passado pelos reinos da crueldade, né, que até então frequentávamos, né? Nós temos que... O Espírito Latinais, né, que é 39, fala isso com mais clareza ainda, né? Resposta, só que
casa e lê. Pergunta 1009. O pastor Adelaide fala assim: você desprezou o reditor por livre e espontânea vontade. Pois é, como entender isso, né? É ele que fala, né? Aliás, o verdadeiro uso do livre-arbítrio. Você usou o livre-arbítrio para fazer isso. Está lá, pergunta 1009. Na verdade, desenvolve isso lá. E no Evangelho segundo o Espiritismo. O livre-arbítrio. Então, Jesus porque quis. Não houve imposição nenhuma. É ele mesmo que fala, né? Devolve-me, Senhor, a brancura com que me criastes. Fustiga minha carne para isso, né? E depois, às vezes, as pessoas que espírita ficam achando que o Paulo está falando coisas diferentes. Falando a mesma coisa, tá? É verdade. Então, Deus e o Espírito humanamente, espiritualmente. Portanto, é indispensável nós acendermos a nossa luz, se quisermos o acesso às fontes superiores de inspiração divina, né? Sem o esforço de ascensão não se atinge o estado inspirativo desejável. Se quisermos permanecer na nossa escuridão, assim ficaremos, né? O fenômeno inspirativo só pode fornecer síntese. Ele fornece pacote de conhecimentos em forma sintética e não analítica, né? Como é do nosso hábito. Não funciona na estreita linguagem humana. Então, aqueles que têm acesso a essas fontes sublimadas de conhecimento fazem um esforço muito grande para transformar aquilo numa linguagem analítica e compreensível para nós, né? Porque somos ainda seres racionais analíticos. Não temos essa capacidade de visão de síntese, né? E a visão de síntese é isso que eu falei com vocês, é o contato de um relâmpago. Não há necessidade de cerebração, de raciocínio, né? De esforço lógico para conhecer, compreender e aprender. É um contato assim direto, né? Com o conhecimento. Isso que é o funcionamento do fenômeno inspirativo, né? A vontade, a atenção e o raciocínio não são próprios, que nos são próprios, exercem efeito negativo. Portanto, nós temos que superar a razão e a lógica humana, que foi uma pretensão muito grande do homem, querer que o universo ele passasse pelo filtro racional, né? Fosse explicado pela razão. E hoje a gente sabe que a razão é insuficiente para isso, né? Só o superracional poderá compreender todas as realidades do universo. O intelecto bloqueia. Então, os títulos universitários não funcionam, não serve. Título de mestre e doutor não funciona aqui, né, Mara? Infelizmente, né? Seria mais fácil se funcionasse, né? Porque com esforço a gente consegue esses títulos, né? Mas eles não funcionam. É preciso aprender a viver inteiramente desperto nessa imensidão que nos preenche silenciosamente o interior. É uma frase linda de Ubaldi, né? Nós temos que despertar nesse inconsciente profundo onde nós nos sentimos apagados. Nós temos que nos acender por dentro, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ressuscitará. É a frase famosa do Paulo, né? Então nós estamos dormindo, estamos vivendo um grande sonho coletivo, para muitos um pesadelo, mais do que um sonho, né? E a gente não sabe que basta acordar para sair desse pesadelo. E continuamos dormindo e sofrendo o pesadelo, né? As características do fenômeno evolutivo. Exige esforço, uma luta violenta contra os instintos animais que ainda imperam em nós. Superação do homem velho, renúncias, né? E renúncias que nos pedem esforço. Olha só a expressão de Ubaldi, né? A luta violenta do homem novo contra o homem velho. Por isso que ele fez o livro, A Grande Batalha. É uma batalha mesmo, né? Essa é a grande luta do universo. É a espada que Jesus veio trazer, né? Que nos tira do sossego. E ai de nós se não nos permitirmos sair do sossego.
Quanto mais se sobe, mais se desfaz a personalidade e se torna um eu impessoal. Então nós estamos caminhando exatamente para esse impersonalismo que é próprio das entidades superiores, né? Lá na grande síntese nós vamos encontrar a sua voz falando ao Paulo: não tentes individualizar-me. Não o poderias, ninguém o poderia. É uma corrente de pensamento impessoal, não personalística, não vestida em egos. Portanto, que não admite nomes, né? Nas altitudes espirituais, não mais encontramos eus isolados que pensam separadamente, mas correntes de pensamentos sintonizados em interesses e ideias comuns. O nosso Gilson falou isso, né, Gilson? Você sobe um pouco além da esfera humana e cai esse personalismo, né? Ah, fui eu que dei essa ideia, eu sou o autor disso, eu que fiz, né? Não é isso? Os méritos são meus. Oi? É verdade, né? E isso é tão simples, né? Na humanidade, que a gente vê algumas mulheres para os direitos autorais. Diz que nos mundos superiores não existe direito autoral, porque nós não pode. Não pode existir, né? Mas hoje o pessoal não fui eu que fiz, eu não fiz nada, isso só um canal daquilo que precisava. Toda a fonte divina, toda a fonte de conhecimento é divino, vem de Deus. Nós não podemos nos gabar de criar nada, né? Infelizmente ainda estamos na esfera do eu, né? Brigando, isso é meu, eu que fiz, né? Por isso São Francisco falou que era um instrumento. Com certeza, né? Consiste numa dilatação do pequeno eu individual e separatista no infinito consciente cósmico. Nós já repetimos isso, né? Cuide, portanto, de acender a sua luz. Se você não se conectar à luz, à fonte divina, permanecerá em sua escuridão. E o esforço é seu, a escolha é sua. O primeiro passo é sair do nosso comodismo, porque a gente cruza os braços e fica pensando assim: tem a eternidade toda para evoluir, não vou me esforçar não, né? Vamos devagar, na próxima eu conquisto isso, né? Aí daquele que pensar assim, se entregar ao seu comodismo, né? Está entregue às suas sombras, e junto com a sombra vem a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, uma série de sentimentos, né, que corrói todo o potencial humano. Este é o grande problema nosso, né? E a infelicidade, não é verdade? Onde de modo algum nós queremos estacionar, né, na infelicidade. Portanto, cada um acenda a sua luz. E o Baldi termina o capítulo, né, já chegando ao final, fazendo um pequeno resumo de uma teoria muito interessante, uma teoria do conhecimento. Ele chama de o problema do conhecimento, né? Recorda para nós que nós temos basicamente 3 formas de conhecer. Conhecemos através da intuição, é o método da revelação, o método sintético. Conhecemos através do raciocínio, a lógica, o método de análise, né? O método analítico. E conhecemos através da experimentação, que é o conhecimento em contato com a realidade. Então nós usamos essas 3 vias. Na atualidade nós damos muito mais valor ao raciocínio, à lógica, ao método analítico, que é próprio da ciência, né? A ciência se debruça sobre um fenômeno buscando analisá-lo, e ela foge da síntese. É por isso que hoje a gente vivencia uma ciência repleta de dados. O que a ciência acumulou de dados no século XX é impossível de se conceber para a própria mente do homem, né? Você folheia livros e livros, por exemplo, de medicina, e você fica abismado de ver a quantidade absurda de dados analíticos, de minúcias de funcionamento dos fenômenos vitais do homem, mas
perde-se a síntese, perde-se um conhecimento de conjunto, não é? Os constados têm essa ilusão do controle. Mas não tem o controle, né? É ilusão. Ilusão. Então, se você pegar na aula, eu posso controlar, eu posso justificar, na realidade, você está funcionando, não está? Exatamente. Eles são sempre o suficiente, próprios. É o que nós chamamos de reducionismo, né? Na atualidade, o homem pensa que para conhecer um fenômeno tem que reduzi-lo aos seus componentes mínimos. E reduzindo aos componentes mínimos, você entende como é que ele funciona, como é que ele existe, para que ele serve, mas isso é completamente enganoso, não é? É isso? Esse é o método que a ciência adotou desde o nascimento da ciência no século XVI, o reducionismo, a análise reducionista. Quer entender como é que o homem funciona? Desmonta o homem, vai desmontando ele nas suas peças, né? Até chegar nos órgãos, desmonta os órgãos, chega nos tecidos, chega nas células, desmonta a célula para ver como é que a célula funciona, né? Encontra lá as organelas das células, vai desmontando, vai no núcleo, chega lá no DNA. É assim que o homem funciona. Compreendeu o homem? Não compreendeu o homem. A zona de mistério é muito maior. Exatamente. Então a parte não explica o todo, né? Você tem que partir da compreensão do todo para entender a parte, que é o método sintético, né? As ciências do futuro deverão encaminhar-se para este método de conhecimento, senão elas ficarão nesse cipoal analítico, se prenderão nesse cipoal analítico que não levará a lugar algum. Mas hoje a gente fica nesses três aí misturados, com evidência analógica, ou essa experiência é uma coisa mais profunda? Não, a experiência será desnecessária. Nós não precisaremos do contato com a realidade para entender a verdade, né? Nós devemos concentrar todo o nosso esforço neste método aqui, que é o método genuíno, que nos colocará em contato com o manancial divino, a fonte da verdade, a fonte do conhecimento, né? É o único que é genuíno, tá? Aí é bom ler um. Sim, nós vamos entender isso melhor, né? A mediunidade, o conhecimento de síntese, né? É interessante que nesses três métodos aí falta um pouco de humildade à ciência e reconhecer que permeia nos métodos do raciocínio, a experiência e a intuição constantemente. E a ciência se serve da intuição e não sabe, né? E não declara, né? O Carlos Chagas, por exemplo, adentrado no norte de Minas para trabalhar estudando a malária, ele nunca pensou que descobriu os vetores e tudo a respeito do mal de Chagas. Foi por acaso. Serviu-se da intuição, com certeza. Intuitivamente, percebeu que relacionou tudo, né? É por isso, é isso mesmo. No espaço pequeno de tempo, a intuição funcionou e resolveu todos os problemas, o vetor, o transmissor e tudo. Ué. Ele não foi lá para isso. Então, sem a intuição. Aí depois desse flash, aí ele trabalhou com raciocínio, usou experiência. Né? Mas a intuição foi junto. Com certeza. Queria também acrescentar sobre aquela técnica que foi falada, que é uma coisa importante que o Paulo falou no tema anterior. Ele falou que existe um esforço muito grande, né? A nossa mudança, você lembra? No bloco anterior. É uma coisa. Esforço violento, né? Violento. Incrivelmente, nós também não percebemos isso, mas apesar da gente notar que realmente é muito doloroso a nossa mudança de conduta, com tudo isso, Cristo nos trouxe um símbolo interessante, que apesar de tudo isso, ele nos propunha observar e a começar a exercitar, porque realmente o Evangelho, como Paulo diz, é uma ponte, está lá no futuro mesmo. Não é que é um tema, não é a ponte para o futuro, não. É realmente uma ponte real para o futuro genuíno espiritual nosso. Apesar de tudo isso, nós não ainda despertamos para experimentar o método do Evangelho. E Jesus disse que esse esforço aí falado, apesar de tudo, ele é um fardo leve e mais suave. Com certeza, né? Então é incrível isso. É incrível, nós sabemos que é difícil a gente mudar a conduta, mudar os nossos automatismos. Mas se nós conseguirmos, ele declara que apesar de todo o sofrimento nosso, de todo o nosso peso de atraso, se nós começarmos, torna-se mais suave e mais leve.
nós ficaremos livres do esforço da análise, né? O esforço da análise é um esforço hercúleo, né? Você aprendeu a ciência hoje, você pega cada volume, né? Cada livro, parece quase que impossível, né? Esquece tudo. Depois esquece tudo. E o balde nos ensina que nós temos que fundir os 3 métodos, partindo do contato com a intuição, que é o método sublime de conhecimento, que não pode ser dispensado. O Einstein falou isso, né? Que 90% da ciência é a intuição, né? Portanto, fica bastante claro que o método do conhecimento é um fenômeno de evolução espiritual, de ascensão espiritual. Não é um fenômeno puro e simples de aprimoramento da ciência humana. É um fenômeno de evolução do espírito. Isso é muito interessante, né? Porque não basta frequentarmos a universidades ou universidades para chegarmos à essência do conhecimento do universo. Nós não chegaremos por aí, não é o caminho. O caminho é a evolução do ser, a evolução do espírito, para que ele se faça contato com a fonte de conhecimento. Este é o segredo. Então, a gente quer atingir a verdade, quer atingir o conhecimento sublime, você tem que fazer a evolução do espírito. Do contrário, você não chegará a esse conhecimento, né? E ele caminha sempre para o sintético, o universal e o unitário. Então, o método do conhecimento está evoluindo do analítico para o sintético. É para onde nós chegaremos. Então, essa profusão de dados que a ciência está acumulando na atualidade tem o seu valor, um valor apenas relativo, porque quando nós chegarmos à síntese do conhecimento, nós compreenderemos, né, que essas análises, elas têm um peso muito maior do que deveriam ter, né? Nós não precisaremos conhecer tantos pormenores da realidade para entendermos o funcionamento do universo, né? Quanto mais se sobe, mais se ganha em vastidão, em abstrações, e mais se perde na experiência sensória. Isso se compara a alguém que sobe um morro, né? Sobe um monte para conhecer onde ele vive. Enquanto ele está naquela região que ele vive, ele tem acesso às pedrinhas, às plantinhas que o acompanham, mas ele não sabe, ele não tem uma visão abrangente, ele não sabe por que aquilo existe, de onde que aquilo vem, para onde aquilo vai, ele não alcança a visão do horizonte distante. Quando ele começa a subir um morro, um monte, e começa a divisar ao longe, ele tem uma visão abrangente do conjunto e compreende, né, o fim, o começo, o porquê de tudo, né? E toda aquela realidade em que ele vive se torna clara aos seus olhos, porque ele ascendeu a um monte e pôde observar o fenômeno no seu conjunto. É exatamente a evolução do espírito, né? Nós estamos subindo nesse monte do conhecimento, abandonando a experiência sensória, ficar catando pedrinha, medindo as pedrinhas, quebrando as pedrinhas ali para ver se entende alguma coisa, né? E acaba não entendendo nada. É o que na atualidade a gente está fazendo, né? A ciência faz isso, fica ali debulhando as pedrinhas, né? E não tem um olhar para mirar o horizonte distante, né? Quanto mais se desce, mais se restringe o conhecimento e o campo de nossas conclusões. Portanto, mais uma vez, para ascendermos no conhecimento, nós temos que investir na evolução do espírito. Você quer ficar inteligente e sábio? Evolui o espírito, né? Esse é o grande segredo de atingirmos o conhecimento máximo que todos nós naturalmente queremos, né? Tá bem? O caminho é este, né? Da periferia ao centro, onde está Deus. A chave do mistério encontra-se na abstração das grandes sínteses, não nos pormenores analíticos, né? Em debulhar tudo que existe aos seus componentes mínimos, mas ter uma visão de conjunto. No plano em que vivemos, que ainda não chegamos, né, nesse estágio do sintético analítico, nós ainda precisamos do controle da razão.
Por isso o Balde diz, né, no plano em que vivemos, a visão intuitiva precisa do controle racional e da averiguação experimental para que seja compreendida pela maioria. Portanto, é o que o Balde fez, né? Com as suas antenas psíquicas e espirituais elevadas, teve uma visão de conjunto da criação, mas teve que passá-la por uma linguagem racional, analítica, para que se torne compreensível a nós, né? Mas chegará um dia que isso não será necessário mais. Nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, disse Jesus, né? Se você não entende a queda, você também não tem como entender essa afirmativa do Cristo. Libertar-nos de quê? Da estreiteza da matéria em que vivemos, né? Da furna do ego em que nos prendemos, no torrão de matéria em que nos estreitamos. Nós precisamos nos libertar disso tudo, né? Enfim, já chegando ao final do estudo, o Balde nos fala da voz da consciência, que é um dos primeiros resquícios da voz íntima de Deus, que está palpitante em nós e nós não escutamos, né? A voz da consciência já é um primeiro sinal, uma primeira manifestação dessa consciência divina que está presente em nós, né? Devemos aprender a senti-la, ouvi-la e obedecê-la, como qualquer coisa sagrada que vem de Deus. É muito sério nós não atendermos a voz da consciência, né? Aquela voz que fala no travesseiro, né? E nos chama a nossas necessidades mais íntimas. É muito sério não atendê-la, né? Aquele que vive a coerção da culpa sabe como é penosa, né, a constrição do arrependimento de não ter seguido a voz íntima, né? Portanto, nós temos que aprender a ouvi-la e, sobretudo, a segui-la. Discerni-la com exatidão é questão de evolução e sensibilização do ser, porque na atualidade nós não sabemos se é nós que estamos falando para nós mesmos ou é a voz da consciência que nos está ditando. Nós não temos ainda a capacidade de discernir, né, a verdadeira fonte das nossas inspirações e da nossa inteligência. No seio do evoluído, ela se confunde com seus desejos e aptidões próprias. Ela se contamina com a falsidade dos nossos desejos. Bem poucos sabem percebê-la com nitidez e segui-la com fidelidade. Delas nos chega nada mais que um balbucio incerto e às vezes contraditório, tão tímidos, balbucios, né? Incertos e contraditórios, tão tímidos e fragmentários que lhes tornamos surdos e resistentes, né? Infelizmente, essa voz de Deus, ela ainda é abafada pela nossa inferioridade. Terminamos por representar nada mais que nossos próprios apelos aos insanos desejos, e a voz de Deus se torna puro juízo pessoal, em decorrência da nossa involução, né? Então, que estejamos bem atentos a esta voz que jamais se cala, sobretudo nos instantes da vida em que nós nos colocamos amargurados por decisões cruciais, né? E possamos ouvir essa voz que está sempre ativa, sempre presente, sempre atenta às nossas necessidades. Basta nós silenciarmos o nosso ego e nós ouviremos essa voz, né? Bem, chegamos ao final dessa lição. É uma lição, como todas, estupenda, de Ubaldi, né? Trouxemos esse pequeno diapositivo aí para que a gente possa levá-lo para casa. Seja como o sol, levante, brilhe e ilumine o mundo.